A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 26 e versículo de número 21 ao 25, que vai nos dizer assim: Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Venha aqui um dos seus moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós precisamos aprender aqui com Davi. Davi, ele perdoou. Davi, ele não se vingou, mas ele também não confiou mais em Saul, porque ele sabia que todas as vezes que ele havia dado oportunidades para Saul, Saul tinha se mostrado como seu inimigo. Tem pessoas, irmãos, que elas não mudam. Tem pessoas que elas constantemente vão procurar destruir a tua vida, vão procurar paralisar os planos de Deus na sua história. Momentaneamente, elas podem até sentir remorso. Quando eu vejo aqui Saul, ele agindo dessa forma, eu observo que o remorso veio sobre o coração dele e não um arrependimento. Porque quem se arrepende de verdade não torna a fazer aquilo que é errado, não torna a fazer aquilo que sabe que é reprovado pelo Senhor. Todas as vezes que Davi dava uma oportunidade para Saul, Saul se voltava contra ele de maneira terrível. Nós precisamos entender, irmãos, que é necessário perdoar, que é necessário nós deixarmos a mágoa de lado, a tristeza, a angústia, aquilo que pesa o nosso coração. Davi não procurou sua própria vingança, porque se ele procurar sua própria vingança, com certeza ele se sentenciaria à ruína. Com certeza, irmãos, ele se perderia no meio do propósito. Não seja uma pessoa que se perde no meio do propósito, dando lugar à ira, dando lugar à mágoa, ao rancor, à vingança. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor pertence à vingança, ele mesmo diz isso. E é ele, irmãos, quem se vinga, não somos nós. É Deus quem faz justiça, e Davi disse isso aqui: pague o Senhor, versículo de número 23, a cada um a sua vida e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Mesmo Deus permitindo que eu estivesse diante de você para me vingar, eu escolhi não tocar em você. Porque eu entendi que o Senhor é quem faz justiça. E é o Senhor quem vai dar a paga a cada um. Declare comigo: quem vai fazer justiça na minha história é Deus. Quem vai fazer justiça na minha história é Deus. Irmãos, quando nós confiamos no Senhor, nós não precisamos nem responder à altura. Tem momentos que é necessário a gente se calar. Tem momentos que é necessário a gente entregar nas mãos de Deus, como Davi entregou aqui. Mas o que eu acho interessante nessa palavra, irmãos, é que Davi não voltou a colocar a sua confiança em Saul. Davi não voltou a confiar em Saul porque ele sabia que o coração de Saul era perverso e agia com malignidade. Tem pessoas que elas não mudam, como eu falei no início do vídeo. E nós não podemos confiar. Perdoar é diferente de você colocar dentro da sua casa. É diferente de você contar os seus segredos. Tem muita gente que confunde isso, irmãos. Aí começa a compartilhar segredos. Aí começa novamente a colocar dentro da casa. E Deus está dizendo: perdoar é diferente disso. Perdoar é você não guardar rancor, não desejar o mal, não ter ódio, é entregar nas mãos de Deus e viver sua vida. Você observa que Davi, ele seguiu o seu caminho. Ele continuou, ele não parou para confiar naquele que várias vezes o havia tentado matar.
Se Saul tivesse oportunidade, se Deus não estivesse com Davi constantemente livrando a Davi, certamente Saul teria êxito. Por quê? Porque a vontade de Saul, irmãos, era algo que estava dentro do coração dele. Era algo que ele já tinha desejo de fazer. É por isso que você tem que entender através dessa palavra que é necessário você perdoar e não confiar mais. Declare comigo: eu vou perdoar, mas eu vou vigiar. Eu vou perdoar, mas eu vou vigiar. Você observa que o Senhor Jesus, ele andou com Judas. Ele sabia desde o início quem era Judas. Jesus escolheu perdoar, mas ele não confiava em Judas de todo, não. Ele não colocava sua confiança inteiramente em Judas, sabendo quem ele era. Tem pessoas, irmãos, que nós vamos ter que conviver com elas, que não tem como excluir elas da nossa vida. E nós vamos saber da personalidade, nós vamos saber das maldades, mas nós precisamos vigiar. Liberar o perdão, mas também não confiar. Liberar o perdão, porque isso faz bem para você, mas não está colocando na sua casa, contando os seus segredos. Porque tem gente que não muda. Quando nós olhamos para a história de Saul, nós observamos isso de maneira muito clara. Saul não mudava, irmãos. Saul, ele tinha um remorso momentâneo. E ele chega a dizer aqui no versículo 21, então diz Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como um louco e errado excessivamente. Aqui o próprio Saul estava dizendo que ele estava agindo de maneira louca, que ele estava sendo uma pessoa imprudente, uma pessoa que estava sendo excessivo na sua loucura, mas você não vê arrependimento nele. Aqui você vê um remorso, porque Davi teve a oportunidade de pagar com a mesma moeda. Davi teve a oportunidade de se vingar, de tirar Saul da terra, mas a Bíblia nos diz que Davi escolheu entregar nas mãos de Deus. Irmãos, quando a gente olha para a história de Davi, e a gente vê sendo mencionado que Davi é um homem segundo o coração de Deus, a gente consegue entender ao ler as palavras que mencionam ele. A gente consegue entender quando a gente vê aqui a perseguição de Saul constante. Davi tendo oportunidade de se vingar. Davi tendo oportunidade de responder à altura, de tocar, de ferir, de arrancar mesmo Saul do trono. Mas Davi entregou nas mãos de Deus. Muitas vezes não vai lhe faltar oportunidade, não, para que você venha se vingar. Muitas vezes o inimigo vai colocar diante de você oportunidades para que você responda à altura, para que você poste indiretas, para que você haja imprudentemente, loucamente, mas o Senhor está dizendo: não se iguale aos seus inimigos. Mas irmãs estão falando de mim, estão postando indireta, irmãs estão fofocando da minha vida, eu fiquei sabendo, entregue em oração. Sabe o que foi que Davi fez? Ele entregou o inimigo, o perseguidor dele, nas mãos de Deus. E ele pediu para que o Senhor viesse, irmãos, a julgar aquela causa. Ele entregou nas mãos do Senhor. E ele pede ao Senhor que livre a ele. Por quê? Porque ele sabia que ele andava com retidão, ele sabia que ele havia tido oportunidade, mas que ele não havia agido imprudentemente, que possamos ser como Davi. Mesmo tendo oportunidade de responder, mesmo tendo tudo para argumentarmos algo ao nosso favor, que possamos escolher entregar nas mãos de Deus. Deus, eu não entendo, porque Davi não entendia a perseguição, né, irmãos? Tem coisas que a gente não vai entender na nossa vida. Mas eu entrego nas tuas mãos. Eu vou perdoar, eu vou liberar o perdão, eu não quero esse excesso de mágoa no meu coração. Mas eu também não vou confiar, porque o Senhor está me dizendo que Saul não é confiável. O Senhor nos mostra, irmãos, quem são as pessoas que não são confiáveis. Mesmo que a gente perdoe, mas Deus mostra que a gente não deve confiar. Davi não voltou pelo mesmo caminho, não se sentou ali na mesa do banquete do rei, no palácio, não, irmãos. Porque Davi sabia, mais uma oportunidade que Saul tivesse, ele certamente mataria Davi. Ele certamente destruiria o propósito de Deus. Por quê? Porque Saul, irmãos, ele já não tinha mais a presença de Deus. O temor do Senhor não estava sobre ele. Uma pessoa que não teme a Deus é uma pessoa perigosa. É uma pessoa inconstante. É uma pessoa que uma hora pode estar lhe amando, outra hora pode estar lhe odiando.
Então, se não houve arrependimento do Senhor, se Deus não entrou naquela vida, se o Espírito Santo não trabalhou, você não pode confiar. Você não pode colocar nesta pessoa a sua confiança. Davi não fez isso. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Cada um seguiu o seu caminho. E eu vejo através dessa palavra pessoas aqui perdoando inimigos. Pessoas aqui perdoando gente que lhe fez mal. Vai ter gente que vai lhe pedir perdão. Antes da morte de Saul, meu Deus, isso é mistério, irmãos. A Bíblia vai nos deixar bem claro que ele chega a dizer para Davi que Davi teria êxito, que grandes coisas Davi faria e que ele prevaleceria. E ele chega a dizer que ele pecou. Ou seja, Saul, ele começa a reconhecer antes de sua morte o mal que ele havia tentado contra a vida de Davi. Antes dele morrer, houve aqui, irmãos, uma tentativa de reconciliação. Houve um momento, uma oportunidade para que Davi pudesse liberar o perdão. É por isso que o Espírito Santo, ele está falando contigo e está dizendo: libere o perdão, porque você não sabe qual vai ser o destino de Saul. Você não sabe qual vai ser o momento em que Saul, ele vai partir. Isso é muito forte, irmãos, mas é uma realidade. Você não sabe qual é o momento em que seu adversário pode dar o último suspiro. E é por isso que você precisa perdoar. Quando você perdoa, você tira o peso. Quando você perdoa, o Espírito Santo se agrada de ti e trabalha na sua vida. Quando você perdoa, bênçãos são liberadas para a sua vida. Declare comigo: eu vou perdoar em nome de Jesus. Eu vou perdoar em nome de Jesus. Nós servimos a um Deus, irmãos, que ele tem poder para todas as coisas. E é ele quem abate, é ele que também exalta. Então nós observamos que estava chegando o tempo da exaltação de Davi e estava chegando o tempo de Saul ser abatido. Deus te trouxe aqui para te falar que está chegando o tempo dos teus inimigos serem abatidos. Mas perdoe. Perdoe, não seja uma pessoa que guarda mágoa, rancor, uma pessoa que vai morrer amarga, não. Mas seja uma pessoa que vai levar a vida com leveza, lembrando: eu tive aquela oportunidade e eu perdoei. Eu tive aquela oportunidade, como Davi estava aqui tendo a última oportunidade, irmãos. Nós não sabemos o dia nem a hora dos nossos adversários. Quando Deus te der uma oportunidade para você perdoar alguém, perdoe. Ai, irmã, mas me fez muito mal. Mas se essa pessoa está reconhecendo, perdoe, só não confie, mas perdoe. Perdoe para que você possa receber as bênçãos do Senhor e você possa ser chamado, chamada, filho do Altíssimo, filha do Altíssimo. Você observa aqui Saul dizendo, irmãos, que grandes coisas seria feita por Davi, que Davi prevaleceria. Por quê? Porque Davi mostrou constantemente que andava em justiça, que andava em retidão. Se Deus está na minha, se Deus está na sua vida, precisamos fazer a diferença. Diante daquele que nos feriu, diante daquela que nos magoou. O Espírito Santo está bradando na terra, arabasturi e andaré, através dessa palavra, e dizendo: perdoe. Você lembra quando Jesus estava ali no seu momento de dor? Jesus liberou o perdão. O Senhor está dizendo: eu sei que te feriram. Eu sei que essa ferida sangra. Eu sei que você ainda não está sarada. Eu sei que você ainda não está curado. Você acha que era fácil para Davi uma constante perseguição, irmãos? Você acha que era fácil para Davi ver alguém que ele só fez o bem? Porque eu quero enfatizar isso. Davi só fez o bem para Saul, e eu estou conversando com pessoas que só fizeram bem, mas receberam a malícia e a maldade de gente ruim. E isso feriu a tua alma, as tuas emoções, o teu coração, e hoje tem uma ferida aberta. E o Senhor te trouxe aqui para te falar: eu tenho uma cicatrização para esta ferida. Eu tenho uma cura para tua alma, e através do perdão que você vai liberar. Era a última vez, que Davi estava diante de Saul. Era a última vez que Davi ouvia aquelas palavras. Imagine, irmão, se Davi escolhe se vingar, ou se Davi escolhe não perdoar.
como era que Davi iria se sentir. Porque como servos do Senhor aprendemos constantemente com Ele que precisamos perdoar. Declare comigo: o Espírito Santo vai me ajudar e eu vou perdoar. O Espírito Santo vai me ajudar e eu vou perdoar. Eu não sei quantos anos, quantos meses, quantos dias que te feriram, que te magoaram, mas o Senhor te trouxe aqui com esta palavra para que você escute, para que você entenda que não é para você confiar, não é para você colocar na sua mesa, não é para você contar os seus sonhos, não é para você contar os seus projetos, não é para você colocar dentro da sua casa, mas é para você liberar o perdão, porque isso vai fazer bem para você. Era a última oportunidade de Davi estar com Saul. Depois disso, irmãos, nós sabemos que Saul morre na batalha. Naquela batalha em que os filisteus se levantam contra os israelitas e que Davi é impedido de descer aquela batalha. Então aqui foi a última vez que Davi, ele olhou para o semblante de Saul. Em nome de Jesus Cristo, perdoe. Em nome de Jesus Cristo, libere o perdão, porque você não sabe o que vai acontecer na vida dos teus inimigos. Seja uma pessoa que tenha a essência de Cristo, libere o perdão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Pai, nos ajuda, Espírito Santo. Muitos aqui precisam da tua ajuda porque não conseguem perdoar sozinhos, Pai. Porque foram muito feridos, machucados, perseguidos, magoados, caluniados, meu Pai. E o Senhor conhece, meu Deus amado, o coração. E o Senhor conhece também as feridas que foi causada, meu Pai, neste coração. Mas eu tenho certeza, Pai, eu tenho convicção de que o Senhor é o Deus, meu Senhor, que tem para os teus filhos cura através dessa palavra. Ah, Pai, eu tenho convicção, Pai, que o Senhor tem resposta para os teus, Senhor, para aqueles que perdoam, para aqueles que não guardam a mágoa, o rancor. Mas, meu Deus amado, fazem como Davi, escolhem perdoar. Davi não sabia, mas era a última vez que ele estava diante de Saul. Senhor, nós não sabemos do amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida, na vida dos nossos adversários. Por isso eu te peço, nos ajude, Senhor, para que a gente libere o perdão e viva em paz. Ah, Pai, Davi teve paz porque ele liberou o perdão. Porque ele escolheu, Senhor, não se vingar, que possamos entregar, Pai, cada injustiça, cada calúnia, cada mentira, meu Deus amado, cada mal que nos causaram, meu Senhor, nas tuas mãos. Porque é o Senhor que pertence à vingança, Pai. E é o Senhor quem retribui a cada um dos nossos inimigos. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a liberarmos o perdão, pois a justiça te pertence. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, Pai, que cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, de maneira profunda e sobrenatural, meu Deus. Que o Senhor possa dar testemunho para os teus filhos contarem em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço também, meu Deus amado, que o Senhor venha tomar cada um que está aqui diariamente servindo de canal de bênção, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o teu Espírito Santo visite cada um, Pai. Cada pedido do coração deles, Pai, que se for conforme a tua vontade e o teu querer, o Senhor venha conceder, Pai. Pois a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, que o teu Espírito Santo continue trabalhando e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, meu Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, libere o perdão. Mesmo que o mal que tenham te causado seja algo muito dolorido, o Espírito Santo te ajudará. Assim como ele ajudou a Davi. Davi estava aqui.
perdoando, entregando nas mãos de Deus. A partir de hoje você não conviverá mais com essa mágoa, com esse rancor, com essa tristeza. Você entregará nas mãos de Deus e perdoará o teu adversário. Lembre-se, pode ser a última vez que você tenha a oportunidade de perdoar esta pessoa. Então, em nome de Jesus Cristo, você não sabe do amanhã, libere o perdão, porque o Senhor pertence à vingança e é Ele quem retribui. Deus está dizendo para você, tome o exemplo de Davi. Davi não sabia que ele estaria diante de Saul pela última vez. E tem pessoas que Deus, ele está marcando encontro, ele fará justiça, mas antes da justiça. Isso é muito sério, irmãos, e de Deus. Ele quer que você libere o perdão. Ele quer que você, assim, seja uma pessoa que não guarde mágoa, mas que entregue nas mãos de Deus e tenha o seu coração limpo. Deus está prestes a fazer justiça, libere o perdão. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.